existe uma continuidade e uma descontinuidade. Como existe uma continuidade e uma descontinuidade na disjuntologia, existe uma continuidade e uma descontinuidade na proposta mesma disjuntológica, né? A disjuntologia que aparece como uma disciplina, né? Assim, como uma espécie de sucessora da metafísica. Tipo assim como havia a metafísica, a pós-metafísica, a parametafísica é uma disjuntologia, é o estudo dessa disjunção. Então a disjuntologia que aparece é uma espécie, se vocês quiserem, de segundo começo, no sentido heideggeriano, porque vai até o mais fundo do que pretendia fazer a metafísica, incorpora algumas dos seus elementos mais centrais e destacados e salientes, e ao mesmo tempo faz uma coisa completamente diferente com ela. Não procura o caminho que leva a justamente a destituição do homo, a extinção do homo e a sucessão pelos póstumos, ou seja, não procura esse caminho que vai dar no cristianismo triunfante em que a gente supostamente viveria. Então o caminho é diferente, o caminho não é o caminho da destituição dos corpos, mas é o caminho da afirmação dos corpos, e para isso a disjuntologia tem um elemento muito central que já aparece lá naquele episódio da Hipátia, no início do quarto volume, que é o episódio que envolve todas as aventuras da diferença sexual. E essa aventura tem a ver com justamente a impossibilidade do desejo, lá pelas tantas, comentando a interpretação que o Ficino vai dar ao banquete de Platão, a leitura que ele vai fazer, e ao poema do Cavalcante que ele interpreta, ele vai dizer que justamente não há que o desejo é aquilo que revela a disjuntologia. A impossibilidade que rege a relação sexual entre os corpos mostra a deiscência dos corpos. Mas a deiscência dos corpos não é alguma coisa da qual você foge, percebe? Então há aqui um elemento de continuidade, se quiserem, um elemento de descontinuidade, no sentido que você encontra essa estrutura do desejo, que é a estrutura do corpo assolado, acossado, como sendo justamente a base de onde a disjuntologia surge, o solo da disjuntologia, que é o mesmo solo, por isso segundo começo, talvez, da metafísica. Então, justamente, a ideia é que o desejo ele vai criar justamente esse elemento de elo com duas coisas, com o invisível e com a imortalidade. E o caminho que deu nos póstumos é o caminho de tentar fazer uma cosmologia que é a sina da metafísica, da presença, se vocês quiserem, sem desejo. Então a ideia foi abolir o desejo, a ideia foi pensar sem o desejo. Então o desejo é crucial porque ele é o acosso, ele revela a disjuntologia. Ele revela os espectros, e ele revela justamente o invisível e imortal. O desejo justamente revela justamente aquilo que a cosmologia mais precisa. E quando a cosmologia exorciza o desejo, ela é como se ela exorcizasse o elemento mais central que os corpos têm a oferecer sobre como o cosmos é. E esse elemento mais central é a sua deiscência, a sua insuficiência, a sua ferida, a sua sutura. Então, a leitura que o Ficino vai fazer do banquete e do Cavalcante é uma leitura que destaca o amor da cena cavalheiresca heterossexual, ao mesmo tempo reforça um elemento neoplatônico que vai dizer que através do desejo, e esse é um ponto que o Luduenha vai usar para explicar
exatamente como a sina da metafísica na constituição dos póstumos foi antecipada e sofrida diretamente na carne pelo episódio de loucura do Aby Warburg entre 21 e 24. Esse episódio é o episódio que ele ilustra, o Ludwig ilustra a revelação desse episódio, ele ilustra através justamente da leitura que Ficino faz do banquete, e essa leitura vai ser uma leitura que vai dizer, de fato, através do desejo, você encontra o invisível, você encontra o ininteligível, você encontra o universal. É o desejo que é a porta, que é uma leitura possível do trecho do banquete que enfim, trata justamente dessa capacidade do amor de apresentar uma revelação. Mas aqui é como se o desejo, e aqui também tem a cena das duas Vênus, que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas aqui você tem o desejo que o corpo sente, a tormenta do desejo é o primeiro passo para você chegar nesse elemento do invisível. Então, a erótica, a imortalidade e a invisibilidade se conectam. Vou falar mais da imortalidade daqui a pouco, mas enfim, a questão é que esse caminho platônico, neoplatônico e renascentista do Marcello Ficini é um caminho que justamente revela que as imagens, elas são centrais no desejo. O corpo tem uma erótica porque ele é acossado, e justamente ele é acossado por imagens que são visíveis, porém invisíveis, no sentido de que elas não estão à disposição. É como se elas tivessem uma força que ela só que aparece na sua intermitência. Bom, e justamente é isso que faz com que o Warburg, digamos, enlouqueça e saia dessa loucura através daquela análise, enfim, que ele faz justamente a pedido do médico dele, né, do Binswanger, e o Binswanger que tratava do Nijinsky também, né, como ele observa, né, na seção 103, o Ludwig, mas o Binswanger pede para ele fazer uma conferência, e nessa conferência ele fala das serpentes indígenas que ele encontrou na América do Norte, e isso, em certo sentido, faz com que, talvez numa certa história, recupere ele de uma loucura que é a loucura justamente de ter testemunhado através da sua obsessão por imagens, justamente o desastre, a catástrofe dos póstumos, que é a destituição das imagens, da cosmologia, a destituição do desejo da cosmologia, e portanto era como se fosse uma espécie de perigo que ele visse. No final da 105, o Ludwig escreve: o titanismo poderia consolidar-se como uma cosmologia sem desejo. É uma rua sem saída se os viventes decidem segui-lo. Seguir a ideia de um caminho, seguir o caminho de uma cosmologia sem desejo. Rua sem saída se os viventes decidem segui-lo, pois o cosmos tem exatidão, homoioses, palavra do Heidegger, mas só o desejo pode dar acesso à verdade, à aletheia, que é a aletheia do invisível. Em definitivo, mostrar precisamente a disjunção do ser, abrindo-se em direção a um outside, que se lembra que ele compara em certo momento com o apeiron, né, com um indefinido, e diz, não é a mesma coisa, mas é como se fosse um equivalente dele nesse segundo começo disjuntológico. Então, ele mostra o desejo, dá acesso à verdade, porque mostra precisamente a disjunção do ser, abrindo-se em direção ao outside, no qual se põe em jogo
o sem sentido mesmo do cosmos. Então, essa abertura à fonte do acosso é o que traz a imortalidade e é o que traz é o que traz a imortalidade e é o que traz a invisibilidade. E essa invisibilidade é justamente aquilo que foi exorcizado pelos póstumos, né? Então os póstumos justamente não conseguiram incluir o invisível, o imortal e o desejo na sua cosmologia. E essas três coisas, elas se conectam de um jeito importante, né? A imortalidade é um elemento central, ou seja, digamos assim, o para além do tempo na filosofia, e ele se conecta com o invisível e se conecta com o erótico dos corpos, que faz possível a convergência dos dois primeiros elementos dessa tríade. Então, a invisibilidade e a imortalidade, ela está justamente nessa intermitência que a erótica traz, desse desejo que é um desejo que justamente não se satisfaz, que revela a deiscência, e ao revelar a deiscência, revela justamente essa capacidade de ir e voltar, de se perder, de ganhar e se perder, né? Essa capacidade aí é a capacidade é a capacidade justamente da imortalidade, né? Porque aí você entende que o desejo, ele te leva para alguma coisa, esse é o elemento platônico importante, né? Neoplatônico, fitiniano, se você quiser, e warburgiano importante na construção do Ludwig. Esse desejo, ele te leva a um invisível, e esse invisível, ele não tem outra lógica senão a lógica do acosso. Então, portanto, ele não passa pelo contínuo, e ele também não passa pelo descontínuo. Ele atravessa o contínuo e o descontínuo. Né? Ele atravessa o contínuo e o descontínuo justamente porque ele é disjuntológico, ele é deiscente, ele é intermitente. Então, o contato com esse invisível intermitente, com esse invisível imortal, começa com o desejo. É por isso que o desejo abre essa possibilidade enorme de contato com de conhecimento disjuntológico e, portanto, de contato com a imortalidade e com a invisibilidade, né? com o invisível. E justamente é isso que justamente foi perdido pelos modernos, né? Os modernos deram no póstumo porque justamente eles perderam essa capacidade de entender o desejo como aquilo que abre um caminho de possessão, um caminho de sutura, um caminho de ferida, um caminho de sedução, um caminho de desvio, um caminho que mostra que tem alguma outra coisa a não ser a sua vida, né, a sua própria agenda, a sua própria la vie la morte, a sua própria preocupação com a vida, a morte e esses assuntos de meia pataca. Então, é justamente por intuir esse colapso moderno que o Warburg então entra nesse episódio de loucura que termina em 1924. Este é o ponto onde o Ludwig escreve: nos encontramos hoje, herdeiros que somos não tanto de Warburg, mas do colapso de Warburg. A imagem parece ter multiplicado suas capacidades de agência em uma escala sem precedentes. E, no entanto, elas não dizem nada porque a gente passa batido pela influência enorme que essas imagens todas oferecem aos nossos corpos, como se os nossos corpos fossem indiferentes a isso, como se essa imagem toda fosse residindo numa mente que, ao final das contas, também pode ser entendida em termos de uma mera fisiologia corporal.
né? Então essa ideia da disjuntologia, que é essa ideia de você ter dois polos, né? Esses dois polos, se quiser, platônicos ou neoplatônicos, e são dois polos que são separados, porém independentes entre si, eles se atormentam entre si, né? Um polo acossa o outro polo está aberto ao acosso. Então justamente é isso que promove a disjuntologia, que pode então ser entendida como um recomeço, um segundo começo, como eu estava dizendo no começo, né? Lá na 99 ele diz: a disjuntologia se propõe a outorgar novamente plena cidadania filosófica aos elementos que compunham o antigo andamento, a antiga estrutura, sendo consciente de que as formas anteriores que revestiu esse laço se tornaram figuras históricas completamente desusadas. Então, começar de um outro lugar, né, a partir justamente não da destituição do corpo, mas entender que o corpo é o ponto de partida de você entender o mundo do invisível, que não é mais um mundo do invisível perfeito, mas é um mundo que revela justamente essa desarmonia crucial que se resolve na disjuntologia. Então não é mais nenhum tipo de erótica redentora triunfante, mas é justamente aquilo que abre caminho justamente para você entender a multiplicidade de mundos que se dá justamente no desejo, justamente porque há acosso, né, que os mundos não só existem, a gente viu, não só eles existem, não só como a transmundanidade de elementos, mas também eles se afetam entre si. Né, o que não acontece com Leibniz, com David Lewis, também não acontece dos mundos possíveis do Kripke, que são pensados também como sendo causalmente isolados. Mas, no entanto, ele está dizendo aqui você tem uma relação, e em Kripke não há uma outra produção de efeitos que não seja por meio da causa. Ludoia está supondo não uma relação causal entre os mundos, mas uma relação que garante a independência deles, mas que garante que um afete o outro, né? Afete o outro como talvez uma capacidade de se afetar, de agir comumente, que é justamente exemplificado de maneira mais explícita pelo acosso. Né? Ou seja, e o acosso que se dá no desejo. O desejo é um desejo fantasmagórico, né? O desejo é sempre um desejo por um fantasma, por um espectro, né? Ele chega a dizer em certo momento que o desejo ele não é um desejo pelo corpo, mas ele é um desejo pela imagem, né? O desejo ele se dá no corpo, mas ele se afigura na forma de uma imagem que aparece. E essas imagens que justamente tem a natureza do espectro. E são elas que movem o desejo, porque o desejo é espectral. E o desejo, portanto, ele revela, e é por isso que ele deu tanta ênfase na Hipátia, ele fala bastante de Lucrécio, como falando da impossibilidade da relação sexual, e ao mesmo tempo a compulsoriedade do desejo, né? Esse desejo atormentador. Ele é atormentador porque justamente ele revela a insuficiência, ele revela a vulnerabilidade. É justamente essa sedução que não tem escapatória. Né? Seduz e a sedução não para, né? Então a estrutura do desejo é uma estrutura que mostra que o corpo ele é sempre deiscente, né? E ele portanto, ele tem que
ser tal que ele se completa sem nunca se completar pelo desejo. Mais ou menos, se vocês quiserem, como uma escrita que requer uma leitura. Uma escrita que é um corpo que requer uma leitura. E, no entanto, essa leitura ela não completa jamais a escrita. A escrita jamais chega a uma plenitude, que é aquilo que, em certo sentido, é prometido no acosso. O desejo é isso, é uma promessa que não é cumprida, mas é dessa promessa que não é cumprida que a disjuntologia se move, né? Ou seja, o processo disjuntológico ele se dá de promessas que não são cumpridas, e é por isso que nesse ato da promessa, da sedução, do desejo, justamente nesse ato é que se tece essa teia disjuntológica em que uma coisa leva a outra, né? em que o corpo leva ao espectro, né? E o espectro ele só acossa corpos, ele precisa de corpos para acossar. Então o corpo é o desejo premente, né? Ele é feito de desejos que ainda não tomaram conta dele e que jamais vão tomar conta dele plenamente. A gente poderia pensar nessa imagem da disjuntologia pensando em termos também de função, arquitetura versus corporeidade. E a gente poderia pensar também em termos de hardware e software. E aí você pode dizer assim, você tem um controle total do software que os póstumos pretendem fazer, né? Se é possível ou não é uma outra questão, mas, no entanto, a ideia é que você não escapa. Pensando na escrita, você não escapa disso, porque o software, de novo, ele é acoplado ao outro software, ele vai ter um resultado completamente diferente. Então o acosso não desaparece, ao contrário do que pode parecer, o acosso não desaparece com a escrita controlada de algoritmos, né, de programas, de código. Também você pode comparar com justamente o acosso de uma estrutura organizacional, de uma inteligência coletiva, ou de um espectro coletivo que é o capital, né? O capital, então, infesta, acossa, e justamente o controle dele é um controle que depende de todo o cosmos, né? Então, falar de uma cosmopolítica do capital é falar de um espectro, né? É falar de um espectro que está numa batalha com outros espectros e talvez se mostrando muito mais poderoso e sendo conjurado por forças muito poderosas, tanto que a gente vê o que a gente vê em termos de póstumos ou em termos de realismo capitalista. Então é entender o acosso do capital dentro de uma figura maior da acossologia, da espectrologia. Não é indiferente, uma coisa não é indiferente à outra, né? Ou seja, o capital é justamente a amostra de um acosso que justamente os modernos não querem ver, porque eles querem precisamente eles querem precisamente exorcizar os espectros da cosmologia, justamente porque eles querem exorcizar o desejo. E veja que o capital ele entra pelo desejo. O capital sabe dessa conexão que os modernos rejeitam, né? A conexão entre cosmologia e desejo. Essa rua sem saída. Essa rua sem saída não é a rua do capital. E é por isso que o capital tem a possibilidade de fazer essa enorme transformação que ele de fato faz, porque precisamente né? Ele insere na sua cosmopolítica justamente o desejo
e, portanto, o espectro, e ele age, é como se ele agisse já na ciência de uma disjuntologia. Então é essa disjuntologia que convoca por uma política espectral, uma política pós-homo, e o pós-homo não necessariamente é realista capitalista, essa é a aposta do Dugan, e não necessariamente o domínio dos póstumos.